Os irmãos podem se assentar. Boa noite. Como é bom nós estarmos juntos, véspera de feriado, um culto em que nós podemos ficar mais tranquilos, podemos juntos cultuar o nosso Deus. Como é bom poder voltar ao púlpito da quarta-feira. E nós queremos convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 58. Vamos continuar juntos, refletindo na palavra de Deus. Bom poder ver que algumas crianças estão aqui, apesar de nós não podermos ter tido hoje a nossa musicalização infantil, estão aqui com seus pais e vieram, pessoas que nos visitam também. Se Deus permitir, na próxima quarta-feira teremos de volta a musicalização infantil funcionando. Salmo 58, salmo que fala muito conosco e talvez ao lê-lo você pensará que ele foi escrito para os nossos dias. E de fato ele o foi. Quando nós pensamos nos dias em que nós temos vivido, talvez alguns aqui, antes de virem para o culto, estavam acompanhando o julgamento de um deputado federal. Será que o STF vai cassar o mandato dele ou não? Será que o nosso presidente vai ter uma reação dura por conta disso? Pois já ameaçou que o terá. Será que teremos uma nova crise institucional no nosso país? Uma crise que vai agravar a crise política, a crise econômica, eleições estão chegando. Como fica o seu coração diante de tudo isso? E talvez perguntas começam a vir ao nosso coração. Como será o futuro do nosso país? Talvez pais preocupados com seus filhos, com a sua aposentadoria no nosso país. E essas são perguntas que são feitas numa música, talvez você já a reconheceu. Uma música que foi escrita em 1990, há mais de 30 anos, logo após o período da intervenção militar. E essa música foi escrita por João Alexandre, quando ainda estava em Goiânia, e ele coloca como título dessa música "Pra Cima, Brasil". Outros vão conhecê-lo como "Brasil Olha para Cima". E ele começa então a sua música fazendo a seguinte pergunta, lembrando, mais de 30 anos atrás: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. E então ele traz a seguinte exclamação: Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Há 30 anos atrás, essa música foi escrita. Parece que muita coisa não mudou. E o Salmo 58, que foi escrito alguns milênios atrás, vai trazer para nós respostas. Respostas que vão acalentar o nosso coração e trazer esperança ao nosso coração em meio ao que nós estamos vivendo. E hoje, ao lermos o Salmo 58, nós veremos que o salmista, ele está clamando a Deus. E ele está clamando a Deus para que ele puna as autoridades e governos corruptos. E o salmista assim o faz porque ele entende que uma demonstração vívida, talvez até intensa e forte do julgamento divino, talvez convença as pessoas de que Deus é o justo juiz de toda a terra e que ele então recompensa os justos. Portanto, nós estamos diante de um salmo imprecatório. Um pedido que se faz a Deus para que a justiça seja feita e para que a injustiça seja julgada e seja punida por Deus. Portanto, estamos diante de um grito contra a injustiça. E o Salmo 58 então nos mostrará isso. Eu quero que você acompanhe juntamente comigo a leitura da palavra do Senhor. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na projeção. E o Salmo 58, na versão NVT, diz o seguinte: vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum. Tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Os perversos são pecadores desde o ventre materno.
Mentem e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surdas para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Quebra os dentes dos perversos, ó Deus. Despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões. Que desapareçam como água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas em suas mãos. Que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinhos esquenta uma panela. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá: de fato, há recompensa para o justo. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra, revelada a nós, para que nós pudéssemos não apenas conhecê-lo mais, mas pudéssemos amá-lo ainda mais, e pudéssemos confiar no Senhor, e pudéssemos viver com esperança num Deus justo, um Deus que está cuidando de nós, um Deus que há de recompensar aqueles que em Ti confiam, e que fará com que vejam a Tua forte mão operando com justiça. Que esse salmo traga conforto para nós nesta noite. Que esse salmo traga para nós encorajamento. Que esse salmo fortaleça a nossa fé. E é isso que nós pedimos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Temos pessoas novas no nosso meio, pessoas que têm nos visitado ao longo de algumas quartas-feiras. E o que nós temos feito ao longo dos últimos meses é refletirmos, meditarmos juntos no livro de Salmos. Trata-se de uma série devocional, algo diferente do que nós fazemos no culto de quarta-feira, no nosso EBD. E ao refletirmos juntos no livro de Salmos, de maneira devocional, nós estamos olhando salmo após salmo, as orações do coração. Orações feitas diretamente do coração dos salmistas, seres humanos, pessoas como eu e você. E eles então deixam para nós um ensinamento muito importante. Como nós devemos enfrentar as dificuldades com a ajuda de Deus. E quando nós olhamos para esse salmo, Salmo 58, talvez você já viu que tem algumas informações no cabeçalho, no título do Salmo 58 na sua Bíblia. E daí nós vamos extraindo informações importantes para nós entendermos do que se trata esse salmo. E nós vamos ver primeiramente que esse salmo é um salmo na forma de hino, ele é um poema de instrução de Davi. Portanto, estamos diante de mais um salmo escrito pelo rei Davi. Talvez na sua Bíblia vai trazer uma palavra hebraica, miktan, ou talvez mictão de Davi. O que será que significa isso? Que informação é essa trazida no Salmo 58? E provavelmente, possivelmente, esse termo miktan, ele se trata de um termo literário, ou um termo musical, um termo litúrgico, já demonstrando como esse salmo deveria ser utilizado pelo povo de Deus. E é interessante que esse termo vai aparecer em outros salmos também. Aparece no Salmo 16, no Salmo 56 e 57, os últimos dois salmos que nós refletimos aqui, e vai aparecer também no Salmo 59 e no Salmo 60. Apesar desse ser um termo que tem um significado um pouco incerto ou disputado entre os estudiosos, nós podemos afirmar que o que está sendo dito aqui, que esse salmo é uma oração silenciosa de Davi. É um registro dos pensamentos memoráveis de Davi, dos pensamentos principais, notáveis, célebres, que merece ser guardado e conservado na nossa lembrança, tamanha sua importância. Não apenas aparece para nós que nesse salmo, Salmo 58, ele é um salmo de Davi, ele é um miktan, ou seja, uma oração de Davi, mas que ele é direcionado ao regente do coral. Talvez na sua Bíblia aparecer que ele é direcionado para o mestre, o diretor de música ou cantor mor daquela época. Ou seja, esse era um salmo que deveria sempre ser entoado pelo coro, por vozes, e que deveria estar então na mente, no coração do povo. Mas há uma terceira informação ainda no título desse salmo,
que vai dizer que ele deve ser conforme a melodia, ou ele deve ser cantado com a melodia com o estilo não destruas. Se você estava aqui na quarta-feira passada, o pastor Clem falou um pouco sobre isso. Mais um termo hebraico, que talvez aparece no título da sua Bíblia, com o termo hebraico, al-tashet. O que significa esse al-tashet? Por que esse salmo ele deveria ser cantado com a melodia al-tashet? Não destruas. E talvez isso se refira a um estilo particular de música. Quando esse salmo for cantado, ele deve ser cantado com esse estilo mais solene de música, para que isso cause algo no coração e na mente do povo. Talvez um título de música deve ser cantado ao estilo do hino nacional. Ou talvez se refira a um instrumento musical. Quando esse salmo for cantado, ele deve ser apenas cantado ao som de harpa, ao som de piano. É uma expressão que aparece também em outros salmos, 57, 59 e o 75. Provavelmente ele era um ditado popular. Essa expressão al-tashet, não destruas. Talvez utilizado aqui como uma expressão de segurança que nós deveríamos ter da parte de Deus. E o interessante é que há algumas semelhanças com outras passagens. O pastor Oclem falou sobre isso no Salmo na quarta-feira passada. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 26, Davi vai dizer para os seus homens: não o mate. Não mate a Saul. E aqui a mesma expressão está sendo utilizada. É interessante que lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 26, nós vemos a mesma expressão na oração de Moisés: não destrua o teu povo, logo após ele descer do monte e ver o povo adorando o bezerro de ouro. O que essa expressão já diz para nós sobre esse salmo é que nós não devemos agir na força do nosso braço. Não destruas, não age na força do seu braço, interceda e espere pelo Senhor quando você se deparar com a injustiça. Durante os anos que Davi passou no exílio, pensando no contexto histórico desse salmo, Saul conduziu a nação à ruína política, à ruína espiritual, porque ele então, como líder da nação, desobedeceu à lei do Senhor e se opôs ao ungido de Deus, Davi. Saul ele estava, como nós vemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, cercado de um grupo de bajuladores que alimentavam o ego dele, satisfaziam todos os caprichos de Saul, ao invés de confrontá-lo com os seus erros. E eles então são colocados em cargo de autoridade, pessoas que usavam sua posição apenas em benefício próprio e não em benefício da nação, sem levar em consideração o bem de Israel como nação. Muitas semelhanças com os nossos dias. Tais pessoas que desejavam conseguir o máximo possível apenas para si, antes que o reino se desintegrasse por completo, porque viam a situação de Saul. Nós vemos que o próprio rei Davi havia sido tratado sem qualquer respeito, e é provável que aqueles homens que acompanhavam o rei Davi tenham perdido tudo quando decidiram segui-lo e não a Saul. Tudo isso está narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Muitas semelhanças com os nossos dias. Possivelmente esse salmo ele foi escrito no final do exílio de Davi, antes dele propriamente se tornar rei. Ou pode ser que esse salmo foi escrito logo no início do seu reinado em Hebrom, antes dele tornar-se rei diante de todo Israel. Ou talvez, muito provavelmente, esse salmo tenha surgido como suas reflexões sobre a confusão que ele herdou do seu sogro e inimigo, o rei Saul. E ele escreve então a respeito dessas reflexões de tudo que ele havia passado durante anos, de injustiça, sendo caçado de lugar a lugar pelo rei Saul. E ele então, diante de tamanha injustiça sofrida por anos, ele escreve as suas reflexões que estão narradas, descritas de maneira poética nesse salmo. Sem dúvida, meus irmãos, os países, talvez até empresas e mesmo as igrejas de hoje precisam levar a sério esse tipo de crise de liderança que Saul estava passando no seu reino, trazendo consequências para toda a nação, inclusive uma grande injustiça para Davi, o rei escolhido por Deus. É por isso que nesse salmo, Davi então nos apresenta 4 verdades preciosas. Verdades preciosas sobre um Deus que é todo-poderoso e que governa a terra com
justiça. E é por isso então que hoje à noite nós vamos ver quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa própria vida a partir do Salmo 58. E quando nós olhamos para o começo desse Salmo, nós vamos ver que em primeiro lugar, a palavra do salmista, ela é dirigida aos governantes. Você percebeu isso na leitura do Salmo? E o que nós vemos então é que um desafio é lançado no versículo 1 e no versículo 2. O salmista, o rei Davi, ele traz perguntas confrontadoras. E Davi então está nos descrevendo quais são os bastidores do poder. Ele está mostrando para nós o mal nos corredores do poder. E o que nós podemos notar logo de início, nesses 2 versículos e também nas páginas da história da humanidade, é que a corrupção política não é um fenômeno novo e apenas dos nossos dias. É algo que se alastra desde a queda no Éden, desde que o pecado entrou nesse mundo. E é interessante quando nós olhamos novamente, ele faz perguntas confrontadoras para os governantes e autoridades corruptos dos seus dias. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam um povo com imparcialidade? E Davi só poderia fazer tais perguntas confrontando então governantes e autoridades se ele mesmo soubesse responder essas perguntas. Se ele mesmo tivesse vida para ser demonstrada diante dessas perguntas confrontadoras. E ele então responde de modo algum, tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. E automaticamente Davi demonstra que ele sabe o que está acontecendo. Ele tem o discernimento necessário dado por Deus e sua palavra de ler os tempos, os momentos em que a nação está vivendo, e ele então sabe que ele tem vivido de maneira diferente. Tal como Davi, devemos pensar. Temos buscado discernimento de Deus para conseguir entender a maldade que impera nos nossos dias, a maldade que impera na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, na nossa nação, a fim de nós fazermos perguntas confrontadoras, primeiramente a nós mesmos, que temos feito diante desse quadro, e perguntas confrontadoras às autoridades constituídas por Deus. Temos conseguido encontrar as respostas na palavra de Deus, tal como Davi. Temos feito isso sendo guiados por Deus, não apenas pelo nosso coração, e em busca de benefícios próprios, como os conselheiros de Saul faziam. E o que nós vemos então é que a palavra é dirigida aos governantes e um desafio é lançado. Mas em segundo lugar, o que nós vemos olhando para esse salmo é que depois há uma descrição de quem são esses governantes, de quem são essas autoridades corruptas. E aqui o salmista ele traz uma acusação formal. Ele vai mostrar então os bastidores do poder, ele vai mostrar o mal nos corredores do poder. E quando nós olhamos então dos versículos 3 ao 5, nós começamos a ver isso. E lendo, nós vemos o retrato de quem são essas pessoas. São pervertidos por natureza, pecadores desde o ventre materno, como diz o texto. Vivem errados, são mentirosos, venenosos, surdos para o bem. Essa é a descrição de tais pessoas. Esse é o bastidor do poder. E na figura de linguagem que Davi utiliza aqui, da serpente que não aceita ser encantada, disse que são pessoas que não aceitam correção. Todas as serpentes, como nós sabemos, são surdas, assim como são os ímpios, assim como são aquelas pessoas que rejeitam a Deus. Os encantadores de serpentes as dominam com o movimento da sua flauta. E o retrato que nós temos aqui é de gente que é obstinada no mal. E esse tipo de gente é o tipo de gente, de pessoa que domina nos bastidores do poder. São pessoas cercadas de tantos perversos, mergulhadas em tamanha corrupção e sem esperança. O que nos resta é perguntar: o que resta ao justo fazer? Em que repousa a sua esperança? Como justo ele deve proceder diante de tamanha maldade, corrupção? Portanto, aqui nós vemos os bastidores do poder.
nós vemos uma acusação formal daquilo que está acontecendo. Nós vemos o mal imperando nos corredores do poder. Isso nos leva, então, a pensarmos na sequência do texto. Versículos 6 a 9. E o que nós vamos ver, então, ao pensar o que resta ao justo fazer diante de tal constatação, em que repousa ao justo a sua esperança, como o justo deve então proceder, e você talvez está pensando, como eu devo proceder, porque eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso dentro da minha casa, eu vejo isso no meu bairro, eu vejo isso na minha cidade, no meu país, o que eu devo fazer? Eu sou tão pequeno. Será que minha voz será ouvida? Será que eu tenho algo a fazer e dar o exemplo? E o que nós vemos na sequência é uma oração imprecatória, uma oração feita contra tais pessoas. O que nós vemos é um clamor por justiça divina. O que nós vemos é o brado do povo. E nós vemos aqui imagens fortes e imagens intensas, proporcionalmente à maldade de tais governantes e autoridades. Observe o que diz o texto. Para observarmos o brado do povo com imagens fortes e intensas proporcionalmente à maldade desses governantes. Versículo 6, quebra os dentes dos perversos, ó Deus. Despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões. Que desapareçam como água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas em suas mãos, que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinho esquenta uma panela. E aqui nós vemos uma oração imprecatória feita contra eles, um clamor por justiça divina. Se os ímpios não tivessem nascido como um êxito, eles não teriam feito mal? E quando nós pensamos nisso, pensamos nas pessoas que são classificadas como as piores pessoas que esse mundo já viu. Se Hitler, se Stalin e outros não tivessem nascido, talvez milhões teriam vivido em vez de morrido, e talvez não teria existido a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Davi quer que o homem mau desapareça ainda no ninho e depressa para que o mal não se prolifere. E esse, portanto, é o brado do povo de Deus. Clama-se por socorro. Meus irmãos, não se pede por vingança quando nós olhamos aqui. Não se deseja vingança, mas deseja justiça. Que Deus desarme os maus, que os tornem desabilitados e os façam dissipar e desaparecer depressa. Quando nós saímos do Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento, o Novo Testamento usa linguagem intensa, semelhante ao que nós estamos vendo aqui, para aquilo que acontecerá no dia do juízo final em Apocalipse 19, versículos 11 a 16, quando diz: vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito o nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até que chegue o juízo final, a igreja, o povo de Deus, não deve guerrear contra o mal com espadas de verdade, nem age por vingança, mas usa do evangelho, da glória e da graça de Deus, e com compaixão busca salvar o perdido. É isso que nós vemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11, quando diz assim: então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro, pela obra de Cristo, e pelo testemunho deles, pela pregação do evangelho com voz e vida. Não amaram a própria vida,
nem mesmo diante da morte. Meus irmãos, o brado do povo de Deus é por justiça e por salvação. As nossas armas são muito bem conhecidas, ensinadas nas Escrituras. As nossas armas são o Evangelho e a oração. A nossa atitude deve ser uma atitude de amor, uma atitude de entrega, sem amor pela nossa própria vida, mas na esperança de que Deus, a seu tempo, faça justiça. Enquanto isso, nós seguimos vencendo e derrotando o mal pelo sangue de Jesus e pelo testemunho do seu Evangelho. Essa sim, meus irmãos, é a igreja. Esses sim são os crentes que são chamados a serem sal da terra e luz do mundo. Quando nós pensamos então no brado do povo de Deus diante de tamanha injustiça, diante de tamanha corrupção, nós vemos que é necessário um clamor por justiça divina. E nós devemos então pensar em nós mesmos. Qual tem sido o nosso brado em meio à injustiça? Seja uma injustiça diretamente a você, seja uma injustiça diretamente ao povo, seja uma injustiça diante da nossa cidade, seja uma injustiça diante da nossa igreja, diante do testemunho do Evangelho, diante da nossa nação. Qual tem sido o nosso brado em meio à justiça? Tem sido um clamor por justiça. Devemos pedir ao Senhor que Ele coloque em posição de autoridade líderes honestos, autoridades honestas e sábias e generosas. Tem sido essa a nossa oração. Tem sido esse o nosso brado por justiça, o nosso clamor por justiça. Devemos pedir que o Senhor estabeleça a justiça em nossa terra e devemos fazer isso diariamente nas nossas orações. E finalmente, terminando a nossa reflexão desta noite no Salmo 58. O justo, ele se alegrará por causa da queda desses homens maus e injustos. E nós vemos nos versículos 10 a 11, uma purificação final. Nós vemos então a bênção de Deus. E a bênção de Deus traz uma recompensa para o justo. E é por isso que ele pode dizer que com certeza há um Deus que faz justiça na terra. E Davi então conclui o salmo dizendo que os justos terão a sua alegria. Os justos poderão passar por momentos difíceis. Os justos poderão derramar lágrimas, mas os justos terão a sua alegria. E ao contemplar, meus irmãos, pela fé, o fim dos maus, confiando na bênção de Deus, no triunfo de Deus contra a maldade humana, o salmista, ele consegue então cantar essas palavras finais. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá, de fato, há recompensa para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Meus irmãos, a alegria do cristão não está na vingança, mas a alegria do cristão está na justiça de Deus em Jesus Cristo. A nossa sede não é de lavar os pés no sangue dos perversos, sejam perversos de direita, sejam perversos de esquerda, afinal já lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqueles que não se lavarem no sangue do Cordeiro, posto que persistiram na maldade dos seus pecados, no final terão seu sangue derramado pelo próprio Senhor, que virá poderoso para julgá-los e condená-los. Cabe a nós, meus irmãos, confiarmos na bênção de Deus. Pois como diz o Salmo 58, Deus é justo, julgará com justiça, pois com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Ele mesmo, Senhor, recompensará os seus, enquanto julgará o corrupto que não se arrepender. Confie em Deus. Tenha fé na justiça de Cristo, tanto para a salvação como para a salvação e transformação dos perversos.
Ao olharmos hoje para o Salmo 58, o que nós vimos foi um grito contra a injustiça. Vimos os bastidores do poder. Vimos qual deve ser o brado do povo de Deus. E vimos que por fim haverá de vir a bênção do próprio Senhor. Como será o futuro do nosso país? Onde anda a justiça, que parece totalmente perdida? Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Quero terminar com algumas perguntas e afirmações de aplicação pessoal. Não podemos deixar de fazer isso. E apenas 3 aplicações pessoais, pensando em como podemos olhar para o Salmo 58, analisar a situação que estamos vivendo e como podemos colocar em prática. Em primeiro lugar, ao chegarmos próximos de mais uma eleição, ao olharmos para o Salmo 58 e aplicá-lo à nossa vida, vote e faça política como quem reconhece a perversidade dos homens em todas as esferas da vida humana. Não baixe sua guarda, não seja seduzido por campanhas políticas, por políticos bem vestidos, bem arrumados. Nunca espere justiça de verdade dos poderosos dessa terra, por mais sedutores que sejam os partidos, as ideologias, os discursos, as oratórias. Não há um único que seja bom, como diz a palavra de Deus. Só Deus é bom, justo, e Ele há de recompensar então aqueles que confiam nele. Em segundo lugar, ore, viva e espalhe o evangelho da glória e da graça de Deus. Devemos fazer a nossa parte, somos chamados a lutar com as armas que Deus nos deu. Palavra e oração. Nós somos chamados a amar a todos, espalhando o bom perfume de Cristo por onde nós passarmos. Nós sabemos que o nosso reino não é daqui. Nós sabemos que esse mundo não é o nosso país. Somos forasteiros e peregrinos, mas enquanto o Senhor nos permitir aqui estarmos, nós devemos orar, viver e espalhar o evangelho da glória e da graça de Deus com a palavra, com a oração e com o nosso testemunho vibrante. Por fim, não queira vingança. Não faça vingança com as suas próprias forças, com seu braço, com suas palavras, com as suas estratégias, mas clame pela justiça de Deus. Queira que, em espírito, como nós vimos aqui, Davi, ele pede a Deus em oração: desarme os maus, desabilite os perversos poderosos, dissipe o homem mau e faça-o desaparecer depressa. Santificado seja o teu nome, que venha a nós o reino de Deus e que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Não queira vingança, mas peça para que seja feita a vontade de Deus, que venha o reino de Deus, tanto na terra como no céu. Esse deve ser o grito contra a injustiça dos cristãos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Qual tem sido o seu grito contra a injustiça? O grito de Davi, que vimos nessa noite? Um grito que vem do coração de Deus? Ou o seu grito tem sido um grito que vem do seu próprio coração? Que nessa noite possamos olhar para cima, sabendo que em Deus existe uma nova chance de sermos verdadeiramente felizes, independente da situação em que estamos vivendo. Nessa noite somos chamados a reavivar em Deus, na sua palavra, a verdadeira esperança, voltando os nossos olhos para Deus, o justo juiz.
Senhor, nesta noite refletimos na Tua Palavra, aprendemos com ela, olhando para o Salmo 58, que muitas vezes temos que lidar com injustiças. Muitas vezes a injustiça vem daqueles que deveriam nos proteger, cuidar de nós, autoridades colocadas, constituídas pelo Senhor. E devemos estar preparados para podermos confrontá-los, primeiramente com a oração, conhecendo bem a Tua Palavra e sabendo que o Senhor irá à frente. E o Senhor então haverá de operar a justiça contra aqueles que têm causado injustiças, males, corrupção no nosso país, na nossa própria vida. Que então possamos, Pai, nessa confiança, nessa entrega, sermos recompensados por sermos justos aos Teus olhos e possamos, tal como o salmista, ter a certeza de que há um Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que faz justiça na terra. Muito obrigado por essa certeza, por essa convicção e por podermos ter essa esperança nessa noite e sairmos fortalecidos na nossa fé. Ajuda-nos, Pai, e nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser, depois você pode procurar essa música, ouvir essa música. Brasil, olha para cima. Talvez essa música irá ajudá-lo a lidar com situações de injustiças, tanto pessoais quanto na nossa nação, e nos prepararmos para aquilo que teremos que enfrentar daqui para frente. Que o Senhor o abençoe. Que você possa voltar para sua casa debaixo da graça, da paz de Jesus Cristo. Você tenha um tempo de descanso no feriado que teremos. Que o Senhor nos abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.